E aí, pessoal, tudo bem? Professor David Erma, pessoal, tá? Eu sou professor de Física, sou professor aqui do Instituto Federal do Ceará, o IFCE. E, pessoal, a gente está aqui hoje para poder iniciar o nosso projeto de revisão para o Enem, tá certo? Então, o nosso intuito aqui é pegar os temas mais importantes que costumam cair no Enem e a gente fazer uma hiper mega power revisão para o Enem focado nos principais conteúdos, tá? O nosso conteúdo de hoje a gente vai começar por eletrodinâmica, tá certo? Então, que é um dos conteúdos que é fundamental para o Enem, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, só para a gente poder dar início, a gente precisa entender que a parte da eletricidade ela é subdividida, tá? Nesses 4 tópicos, que é a eletrostática, a eletrodinâmica, o magnetismo e o eletromagnetismo. Sem sombra de dúvida, pessoal, você tem que entender que a eletrodinâmica é um dos conteúdos, um dos únicos conteúdos da física, tá, pessoal, que caiu em todas as provas do Enem, tá? Então esse nosso módulo, ele está justamente relacionado com com essa parte, com todinha, mas desses 4 assuntos, o mais importante é a eletrodinâmica, tá bom? Tem o magnetismo também que é importante, o eletromagnetismo também, e a eletrostática também não deixa de ser importante, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, a gente tem aqui, justamente no nosso primeiro slide, um fundamento que é essencial para a gente poder entender a lei de Ohm, tá certo? Então, a eletrodinâmica, ela tem George Simon Ohm como um cara que foi extremamente marcante para o estudo da eletrodinâmica, para o estudo da corrente elétrica, resistores, tá? E ele fez uma formulação de 2 leis, tá? 2 leis que são essenciais para a eletrodinâmica, que é chamada a primeira lei de Ohm e a segunda lei de Ohm. A primeira lei de Ohm trata justamente do URI, né? É a relação que existe entre o quê? Entre a diferença de potencial de um resistor, o próprio resistor e a corrente elétrica, tá? Quando a gente faz o estudo da primeira lei de Ohm, a gente pode se deparar com gráficos como esse, tá? Em que o gráfico justamente ele pode ser constante ou o gráfico ele pode ser o quê? Variável, tá? Aqui a gente tem uma reta e aqui a gente tem uma curva, certo? Pessoal, se a gente fizer a aplicação da primeira lei de Ohm para esse gráfico, tá? Eu acredito que está dando para você poder ver, mas bem aqui tem uma voltagem de 30 volts e aqui essa voltagem de 30 volts está relacionado com uma corrente elétrica de 0,6 o quê? Amperes, tá? Então, a voltagem é 30 e a corrente vale quanto? 0,6, tudo bem? Então, nesse caso, se você colocar 30 e aqui o 0,6 como corrente, você vai poder encontrar o valor da resistência. Então, se aqui é 30 e aqui é 0,6, o 0,6 vai passar dividindo. 30 dividido por 0,6, pessoal, vai dar 50. Então, a gente encontra que a resistência vale 50 ohms. Se eu pegar outro ponto, por exemplo, se eu pegar aqui o 10 vai estar associado com 0,2. 10 e 0,2. 10 aqui, 0,2 aqui. Então, se aqui é 0,2 e aqui é 10, significa dizer o quê? Significa dizer que a gente fazendo as contas, a resistência também vai ser equivalente a quanto? Resistência vai ser equivalente a 50 ohms também. Então, a gente tem um caso de uma resistência de valor constante. Então, nesse caso, isso aqui é o gráfico de uma resistência ômica, que é uma resistência que mantém o valor constante. Já, pessoal, se a gente aplicar essa mesma fórmula nesse gráfico, a gente vai ver que a resistência vai mudar. Tá? Então, a resistência aqui ela não é constante, ela é variável, tem valor variável. E, nesse caso, ela é chamada de não ômica, tá bom? Então, aqui só para a gente poder entender, a voltagem, tá? A voltagem, que é a tensão, que é U, é aquilo que é responsável pela movimentação de quê? Da corrente elétrica, é aquilo que faz com que os elétrons eles se movimentem, ou os portadores de carga, tá bom? E a resistência, que é aquilo que atrapalha a passagem, é justamente aquilo que está dificultando a passagem da corrente elétrica, tá certo? Então esse aí é o nosso primeiro slide. Vamos para o próximo. Show de bola. Pessoal, dando continuidade, a gente tem aqui a segunda lei de Ohm, tá? A segunda lei de Ohm, ela trata, pessoal, justamente do valor da resistência elétrica de um determinado condutor, tá? A resistência elétrica, ela é o resultado, pessoal, do produto entre a resistividade do material, que é o ρ, o L, que é o comprimento, e o A, que vai ser o quê? Que vai ser a área de secção do condutor. Então,
Essa expressão, ela nos permite entender que por mais que o material seja condutor, ele apresenta também o quê? Uma resistência o quê? Elétrica, tá certo? Então a gente precisa entender justamente isso, que mesmo que o material seja condutor, ele tem uma resistência e essa resistência pode ser calculada através dessa expressão, tá bom? Então de forma básica a gente tem aqui a situação e a gente tem aqui os comentários, né? Que a unidade de resistência é o ohm, tá? A resistividade ela vai ser o metro no sistema internacional, o L, que é o comprimento, é dado em metros, e a área vai ser metros quadrados, tá bom? Então, próximo slide. Show de bola. Associação de resistores. Pessoal, os resistores eles podem ser associados. Isso é uma coisa que é básica e fundamental para qualquer tipo de vestibular de uma forma em geral. E não deixa de ser diferente para o Enem, tá? Os resistores eles podem ser associados em série. Em série, pessoal, é a situação em que a gente pode obter, tá? Por exemplo, que a corrente elétrica que passa nos resistores é a mesma. Aqui a gente tem uma bateria produzindo o quê? Uma corrente elétrica, tá? E essa corrente elétrica ela vai passar aqui no primeiro resistor, passa no segundo resistor e também passa no terceiro resistor. Então a gente percebe, pessoal, que a corrente elétrica ela vai ter que ser obrigatoriamente a mesma em todos os resistores, tá? É tanto que aí a gente tem isso como observação. A corrente elétrica é a mesma nos resistores. A tensão total é igual à soma de todas as tensões. Então, por exemplo, esse primeiro resistor ele tem uma voltagem, que é a voltagem 1. Como é que a gente encontra a voltagem, né? Só lembrando, acabamos de ver aí no slide anterior. A voltagem ela é encontrada como? Pelo produto da resistência por quem? Pela corrente. Então, esse resistor ele tem a voltagem dele, é só você multiplicar a resistência dele pela corrente que está passando. O resistor 2 também tem a voltagem e o resistor 3 também tem a voltagem. A voltagem total, que é a voltagem do gerador, é o somatório das voltagens de cada resistor desse. Tá? Isso é extremamente importante em algumas questões. E se você quiser substituir todas as resistências do teu circuito por uma só, encontrando a resistência equivalente, você pode aplicar a equação básica que representa o quê? O somatório de todas o quê? De todas as resistências, ok? Então, esse aqui foi o nosso segundo slide. Vamos agora para o terceiro slide. Perfeito. Aqui a gente tem a outra associação, que é a associação em paralelo. Na associação em paralelo, a gente percebe aqui ó, que nós temos um gerador, tá, que tem uma voltagem, uma força eletromotriz ele produz uma corrente elétrica e essa corrente elétrica está se dividindo na corrente elétrica 1, na corrente elétrica 2 e na corrente elétrica 3, tá bom? Do mesmo jeito, existe uma propriedade importante que é sobre a tensão elétrica, tá certo? Na associação dos resistores em paralelo, que é onde tem divisão de corrente, a gente tem que, de forma obrigatória, todas as tensões, todas as DDPs, elas são o quê? São iguais, tá, pessoal? Mesmo que os resistores sejam o quê? Diferentes, tá certo? Se eu quiser encontrar a resistência equivalente, aqui substituir essas três aqui, por exemplo, eu posso aplicar essa formulazinha geral, que o inverso da resistência equivalente, da resistência total, é igual ao somatório dos inversos das resistências. Tudo bem? Tranquilo. Nesse caso, se você tiver apenas dois resistores, caso você tenha dois resistores apenas, tá? Essa equação aqui ela vale para dois resistores. Se você tiver dois resistores, a tua resistência equivalente pode ser substituída como o quê? Como produto das resistências por quem? Pela soma. E caso você tenha todas as resistências iguais, a resistência total ou equivalente, ela vai ser equivalente a uma resistência dividido por N, em que N representa o quê? A quantidade de resistores. Tá? Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você tem aqui 4 resistências, tá? Aqui tem 3, mas vamos supor que você tem 4. 4 resistências de 8 ohms. Quem é a tua resistência equivalente? É 4, 4, 4 e 4. Um do lado da outra. A tua equivalente vai ser o quê? Vai ser o 8, que é uma resistência, dividido pelo número, que no caso são 4. Então, 8 dividido por 4 vai dar 2. É só um exemplo para você poder entender quando usar aquela equação, tá? Vamos para o próximo slide. Show de bola. Um assunto que ele é fundamental, pessoal, para o entendimento de resistores é a parte de potência e energia. São dois conceitos que são extremamente importantes também para qualquer tipo de prova, tá bom?
a gente tem, pessoal, que saber que o cálculo da energia elétrica, ele é realizado pelo produto da potência do equipamento multiplicado pelo tempo de uso, tá? É tanto que no sistema internacional, a potência, ela é dada em watts. E o tempo, pessoal, ele é dado o quê? Em segundos. Então, o watt vezes segundo é o que a gente chama no sistema internacional, pessoal, de joules, tá? Então, isso aí é o que representa a unidade de energia no sistema internacional. Perfeito. Nesse caso, pessoal, a tua energia também pode ser calculada com a tua potência em kilowatt e o teu tempo, cara, em hora. E o teu tempo em hora. Então, se você tiver justamente a potência em quilowatt e o tempo em hora, você vai ter a sua potência, a sua energia, na verdade. A sua energia naquela unidade clássica, que é o que as companhias de energia costumam cobrar, que é justamente o que? O quilowatt e o que? O quilowatt-hora, tá bom? Para você poder calcular a potência do equipamento, você tem três expressões, no caso da resistência, tá bom? Você tem a potência dada por V vezes I, lembrando que esse V, pessoal, que está bem aí, o V, que é de tensão, representa a mesma coisa que o U, tá bom? Lá da lei de Ohm. Alguns livros costumam trazer U, outros costumam trazer V. Os dois representam a mesma coisa, que é a tensão, DDP, tá? São os valores que você pode estar considerando. Então, a potência pode ser dada por P igual a V vezes I, a potência pode ser V ao quadrado sobre R, ou a potência pode ser igual ao quê? A R vezes I ao quadrado. Lembrando que toda corrente elétrica, ela transporta energia o quê? Elétrica. E a energia elétrica, quando passa no resistor, tá? Ela se transforma em energia o quê, pessoal? Térmica, tá certo? Então, a energia elétrica acaba virando energia térmica. A elétrica vira térmica com essa passagem de corrente elétrica pelo resistor. Vamos para o próximo slide. Show de bola. Mais uma vez. Mais uma. Mais uma. Perfeito. Tá um pouquinho aqui. Ficou uma letra em cima da outra, mas dá para a gente ler. Geradores elétricos, tá? Na verdade, é todo dispositivo que transforma uma certa forma de energia em energia elétrica. Professor, o que é um gerador elétrico? Um gerador elétrico, pessoal, é um dispositivo que transforma qualquer tipo de energia em energia elétrica. Então, vamos entender. O que é um aerogerador ou um gerador mecânico? É aquele que transforma a energia cinética dos ventos em energia elétrica. O que são os geradores luminosos? São placas solares, as células fotovoltaicas. Representam o quê? Representam a transformação, podem fazer a transformação da energia solar em energia elétrica. Geradores térmicos transformam energia térmica em elétrica. Geradores químicos transformam energia química em elétrica. Então, o gerador elétrico é um dispositivo que transforma qualquer tipo de energia em energia elétrica, tá certo? Vamos para o próximo. Aqui são os componentes básicos de um gerador. Todo gerador ele pode ser simplificado como? Como simplesmente uma placa, duas placas que tem o quê? Que tem uma força eletromotriz, uma tensão, tá? E dentro do teu próprio gerador existe o quê? Uma resistência, o quê? Interna, tá? E dentro desse gerador ele vai passar o quê? Uma corrente elétrica. Então, fundamentos básicos de um gerador. Ele possui duas placas, que é o que vai produzir a tua corrente elétrica, que é a diferença de potencial, e dentro do próprio gerador existe uma resistência interna que representa o quê? Pessoal, nem toda energia que o gerador tem, ele consegue converter em energia o quê? Elétrica. Então, a parte dessa energia ela vai ser o quê? Dissipada dentro dele mesmo. Se vai ser dissipada dentro dele mesmo, significa dizer que vai ser dissipada o quê? Né? Nessa resistência, nessa representação de resistência que a gente faz dos componentes internos do teu gerador. Tá bom? Então, nesse caso, isso aqui representa um local onde a energia vai ser o quê? Dissipada. Tá certo? Vamos para o próximo slide. Perfeito. Uma frasezinha para a gente poder iluminar aqui a nossa aula. Se você não pode ser a lâmpada, será a lâmpada que ilumina, faltou o que bem aqui, que ilumina, seja pelo menos o espelho que reflete. Tá bom? Vamos para o próximo slide. Perfeito. Quando a gente fala de gerador, vamos entender uma coisa. De toda a potência que ele tem, que é de toda a potência gerada pode ser dada pela equação P, tá? Pode ser dada pelo P. Uma parte dessa potência, uma parte dessa energia é virada energia útil ou potência útil. Tá? Então a gente tem a potência útil que é dada por essa equação e tem a potência dissipada, pessoal, que é justamente a parte que está envolvendo o processo de dissipação de energia. Tá?
Aqui a gente tem a potência gerada, que ela representa o somatório, pessoal. Se você somar a potência útil com a potência dissipada, você vai obter a potência o quê? Total. Então, se você vai somar essas duas potências, a gente vai chegar nessa equação. E vezes I igual a I vezes U igual a RI ao quadrado. Se eu cortar o I nas três expressões aqui que nós temos, nós obteremos que E é igual a U mais RI. E, consequentemente, se eu passar o RI para o lado de lá, vai ficar o quê? Que a tensão nos polos, tá? Esse U aqui é a tensão nos polos do teu gerador, representa o E, que é a força eletromotriz, que é a tensão nas placas, e R vezes I representa o produto da resistência interna pela corrente do gerador. Vamos para o próximo slide. Curto-circuito. Falando de curto-circuito em resistores. Professor, quando é que ocorre um curto-circuito no resistor? Ocorre, pessoal, quando não tem passagem de corrente elétrica por esse resistor. Tá? E isso acontece quando? Por exemplo, corrente elétrica está vindo aqui e essa corrente elétrica ela tem dois caminhos para poder chegar do outro lado. Tem a parte de cima e a parte de baixo. Então a gente pode concluir o quê? Que a corrente elétrica tem a opção de ir pela resistência e tem a opção de ir pelo fio que não tem resistência. E se ela tem essas duas opções, a gente pode concluir o quê? Que ela pode se dividir. E se ela vai se dividir, pessoal, claro e evidente que ela vai escolher o local que tem menos resistência. Tá? Você está saindo da sua casa para a escola, por exemplo. Tem um caminho que tem muita pedra, muita dificuldade, e tem um caminho que você vai no tobogã, que é praticamente sem dificuldade alguma. Então, de forma lógica, as pessoas costumam escolher o caminho mais fácil para poder chegar lá. E a corrente elétrica não deixa de ser diferente. Quando isso acontece, quando tem um caminho que não apresenta resistência elétrica, não tem passagem de corrente elétrica pelo resistor. E o resistor ele não funciona. Se ele não funciona, ele vai estar o quê? Em curto circuito, tá bom? Aqui, pessoal, nós temos um desenho que está mostrando aqui, não sei se você está vendo, ó, tem um fiozinho azul, tá? Que eu vou até aqui, nossa canetinha aqui está vermelho, foi colocado um fio. Não sei se você está observando, essa lâmpada está acesa, essa lâmpada também está acesa, mas essa aqui está apagada. Por quê? Porque a corrente elétrica que está passando aqui no circuito, ela tem a opção de ir pela lâmpada ou pelo fio. E, consequentemente, nesse caso, ela vai escolher passar pelo fio que praticamente não tem resistência elétrica. Tá bom? Então, era isso que a gente tinha que considerar. E toda vida que tem um curto-circuito, eu posso dizer que a tensão do equipamento vai ser igual a zero. Próximo slide. Show de bola. Aqui é a representação gráfica, tá, pessoal? Representação gráfica do gerador. Quando eu pego essa equação do primeiro grau, a gente pode justamente estabelecer o quê? Esse gráficozinho bem aqui. Tá? Então, a gente tem esse gráficozinho que mostra o comportamento da tensão, tá? Em função da tua corrente elétrica. Então, isso aqui é a parte matemática gráfica da função da equação do teu gerador. Próximo slide. Receptores elétricos. Próximo. Show de bola, perfeito. Os receptores elétricos, pessoal, eles são os dispositivos que eles costumam fazer o quê? Eles fazem o processo contrário do gerador. Ele pega a energia elétrica e converte a energia elétrica em um outro tipo de energia que não seja térmica. Então, por exemplo, um ventilador, quando ele pega energia elétrica, ele transforma a energia elétrica em quê? Em energia eólica, em velocidade, de energia cinética. A enceradeira, que é uma enceradeira industrial, ele transforma o quê? A energia elétrica em quê? Na energia cinética também, que é a energia que está vinculada com o movimento. A geladeira transforma energia elétrica, tem um motorzinho que tem um gás, e tem que esse gás, ele através de uma peça que tem no motor chamada compressor, o gás sofre compressão e, consequentemente, ele pode, com o processo de expansão posterior, ele pode sofrer resfriamento. Tá? Então, na verdade, a gente tem a transformação da energia elétrica em energia de refrigeração. Tá? Vamos lá para o próximo slide. Perfeito. A gente tem a força magnética. Tá? A gente já está entrando no magnetismo, e o magnetismo, pessoal, ele pode agir em duas situações, em cargas elétricas, e ele pode agir também em fios elétricos. A gente tem que lembrar que a força magnética pode atuar sobre cargas elétricas. Então, esse slidezinho aqui eu estava tratando sobre isso. Aquela regrazinha clara, tá? A regra da mão esquerda, tá? Onde você tem uma carga elétrica, positiva ou negativa, quando adentra em uma região que tem um campo magnético, pessoal, essa carga elétrica ela pode estar sujeita a uma força magnética.
tá? A carga elétrica adentra numa região que tem um campo magnético. Ela vai poder ficar sujeita à ação de uma força magnética. Isso vai depender do quê? Do ângulo que ela adentra nesse campo magnético, tá certo? A gente tem aqui a expressão, pessoal, que calcula, que mostra, tá? A força magnética que atua na carga. A força magnética que atua na carga vai ser o produto da carga elétrica vezes a velocidade dela, vezes o campo magnético. Aqui ficou um retângulozinho, é seno de θ, tá bom? Seno de θ. E o que é esse θ? θ é o ângulo, pessoal, entre o vetor velocidade e o campo magnético. Então, por exemplo, aqui nesse nosso exemplo aqui, a gente percebe que tem a velocidade e o campo magnético, pessoal, formando um determinado ângulo θ, ó. Então, esse ângulo que existe entre a velocidade e o campo magnético, ele tem que ser colocado nessa expressão, tá? Então, isso aqui é o fundamento básico da atuação da força magnética em cargas elétricas. Vamos para o próximo slide. Perfeito. Toda vida, pessoal, que existe força magnética atuando numa carga, a carga ela vai entrar no movimento o quê? No movimento circular. Ela entra no movimento circular, tá? E esse movimento circular, pessoal, ele possui obrigatoriamente um raio, tá? Um raio do movimento circular. E esse raio é resultado do quê? Do produto da massa pela velocidade dividido por quem? Pela carga vezes o campo magnético. E essa partícula, quando ela fica girando, porque ela vai entrar em movimento circular, tá? A gente vai ter que o período, tá? Que é o tempo que ele completa uma volta, vai ser calculado por essa situação aqui, porque é 2π vezes m, que é a massa da partícula, dividido por QB, tá certo? Aqui, ele está fazendo referência à força magnética atuante na carga e os efeitos que ela sofre quando ela entra no campo magnético. Agora eu quero só lembrar a força magnética que atua em fios. A força magnética, quando atua em fios, ela pode ser calculada, pessoal, por essa expressão. Ficou bem no cantinho, mas eu falo para você. Força magnética atuante em fios, ela vai ser equivalente ao quê? Ao B seno de θ, tá? B é o campo magnético e a corrente, L é o comprimento do fio e seno de θ vai ser o ângulo entre o campo magnético e a corrente, tá? Entenda que isso aqui acontece quando? Quando você tem, por exemplo, um fio elétrico, tá? Esse fio elétrico tem uma corrente elétrica e esse fio está dentro de uma região que possui o quê? Um campo magnético. Se está dentro de uma região que tem campo magnético, significa dizer que você vai poder achar a força magnética que também vai poder atuar nesse fio através dessa forma. Pessoal, eu acredito que até agora eu consegui ser claro, tá? Esse aqui foi um momento de uma revisão teórica junto para vocês. E assim, esse nosso primeiro vídeo justamente finaliza aqui com a parte teórica e não perca o próximo vídeo, porque eu vou estar resolvendo questões, tá, que estão vinculadas com esse assunto, tá certo? Pessoal, espero ter sido claro para você, desejo a vocês um forte abraço e até o próximo vídeo.